Sejam todos bem-vindos à terceira temporada do Comunica Universo. Fala galera, eu sou o Michel Oliveira. Eu sou a Caroline Ferreira e hoje nós vamos te acompanhar durante o programa. Chegou o momento de quem gosta de empreender. É hora de falar de negócios. Vem aí o Carreira de Sucesso. Eu sou o Gustavo. Sejam bem-vindos ao Carreira de Sucesso, o programa que vai inspirar você. Todo sábado, às 9 horas da manhã, na TV Universo. Hoje, nosso programa está recheado de conteúdo. Vamos entrevistar o Júlio César Rogério, CEO da agência de marketing Equilíbrio Digital. Ele que contrata vários estagiários daqui da Faculdade Universo e que tem mais de 15 anos no mercado. Vamos ouvir um pouquinho sobre a empreitada dele? Fala, Júlio. Prazer estar falando com você, tá bom, cara? Nosso primeiro entrevistado aqui no Carreira de Sucesso. Muito importante você estar aqui, até para falar um pouco sobre a sua experiência, enfim, sobre a sua carreira, tá bom? E, Júlio, conta um pouquinho pra gente como que é, assim, um pouco sobre o seu negócio, como é a infraestrutura, como funciona, por favor. Beleza, Gustavo. Bem, a agência Equilíbrio Digital tem 17, tá fazendo 17 anos esse ano, né? A gente começou em 2005. Começamos aí no modelo presencial, né? Com pouquíssimas pessoas trabalhando, viemos oriundos de uma outra empresa e detectamos a oportunidade de mercado de a gente estar fundando nossa agência. Trabalhávamos inicialmente só com a parte de web, com desenvolvimento de site na ocasião, já em 2005, e posteriormente passamos a ser o que a gente chama de full service, né? Trabalhar em todas as áreas aí da publicidade, do marketing. Hoje a gente está voltando aí às origens e trabalhando muito com marketing digital pela tendência do mercado atual. Ah, com certeza. E hoje, após a pandemia, estamos aí no modelo 100% home office. Tá? A gente, desde do lado fatídico, mês de março de 2020, a gente teve que, por questões de preservação do nosso time, né? Até a gente ficou no modelo home office, coisa que eu achava impossível. Eu vi até uma reportagem minha no jornal, com uma entrevista que eu dei, em 2017, falando que seria impossível. Né? A necessidade se fez provar que... Pois é, e aí a necessidade me fez rever. Acho que a gente tem que estar em constante movimento, revendo todas as nossas coisas que a gente pensa, né, na realidade. E ser uma metamorfose ambulante, talvez, né? Voltar aí, rever as coisas, enfim. Estamos 100% home office, o time aumentou e a gente conseguiu ferramentas para a gente estar organizado nesse momento. Então, hoje, 17 anos aí, caminhando para o 18º ano, já estamos atingindo aí a maioridade. Nossa, uma vida, né? Uma vida, é isso aí. Mas, graças a Deus, estamos seguindo aí. Pô, muito legal saber. Pô, e acaba que até evoluiu, né? Nesse meio tempo de pandemia, enfim, mudando essa mentalidade. E, assim, é até importante, né? De repente, um apoio familiar, né? Até em momentos difíceis, no início, no decorrer da sua carreira. Como foi esse desenvolvimento para você, esse apoio familiar, o espaço que a sua família teve na sua vida, até nessa sua formação e nessa parte profissional sua? É bacana se perguntar porque eu sou oriundo aí, meu pai e minha mãe são contadores, meu pai era economista também, e apesar de eu ter feito ensino médio, técnico em administração, nenhum dos dois nunca chegou para mim e falou, você tem que fazer administração, economia e contabilidade, nada dessas profissões, me deixaram bem livre, né? Como acho que talvez todas as pessoas que estão no ensino médio, elas têm aquela dificuldade de saber o que vão fazer, né? Eu particularmente fiz um monte de coisa até chegar na comunicação social. Foi difícil? Até, desculpe te interromper, foi difícil você escolher? Muito, cara. Eu fiz até o 5º período de Química na Escola Técnica Federal de Química. Então, eu estava bem longe da comunicação, né? E fiz o ensino médio de administração também. Fiz vestibular para administração, engenharia química, geologia. Passei na UERJ para geologia e não fui. Enfim, até chegar na Universidade de Comunicação Social. E aí, na época, eu ainda tinha que escolher até o 4º período se eu ia fazer jornalismo ou publicidade, que foi um outro problema para mim. Ainda foi um outro dilema. E a família encarou com normalidade essas escolhas? Tranquilo, sempre me apoiando ali, né, no que eu escolhesse. E depois, de extrema importância nessa virada de chave de eu estar trabalhando, já era a minha... Eu estava na terceira empresa trabalhando,
E quando eu decidi montar minha própria empresa, eles me apoiaram totalmente, principalmente até financeiramente, porque na ocasião eles me deixaram bem confortáveis, né? De eu estar largando algo remunerado para uma coisa que nem tão cedo eu conseguia ali uma remuneração próxima ao que eu ganhava antes, entendeu? Então eu tive todo esse suporte, sem contar a parte psicológica da coisa, né? E foi por aí, eu tive total apoio, foi muito importante. Sem eles eu não conseguiria chegar aí onde eu cheguei hoje aí. Pô, legal demais isso. Cara, e é muito engraçado porque é um período da vida que você passa, às vezes, de escolhas, né? Muitos estudantes, às vezes você aí que está assistindo a gente, tem essa dúvida do que vai escolher, né? E para você, não foi simples mesmo, assim, como foi essa escolha? O que fez você optar pela publicidade? Então, é até curioso falar isso, porque assim, o que me fez optar pela publicidade foi algo que hoje, profissionalmente, eu nunca atuei. Foi a rádio. Né? Pô. Eu aprendi música quando jovem. Eu tinha um tio que era músico e ele fazia alguns jobs, né? Alguns trabalhos em relação à rádio. Jingles, e eu gostava muito de brincar fazendo jingles ali ainda na minha infância, na minha adolescência, e o que me levou à publicidade foram os jingles, né? E daí acabei ficando aí um apaixonado aí pela área, embora nunca tenha feito um jingle profissionalmente. Mas hoje, você pode dizer um pouco pra gente como foi lá no início, enfim, tudo que você teria feito diferente no seu negócio? O que eu teria feito diferente no meu negócio? Eu estava até brincando antes, conversando contigo. Eu vou ser bem sincero. Talvez eu não abriria a empresa tão cedo. Eu acho que eu teria amadurecido um pouco mais no mercado, sabe? Experienciado outras agências, talvez, embora tenha tido algumas experiências, mas eu acho que eu ainda era um pouco imaturo, embora tenha dado certo, né? Às vezes eu fico com essa dúvida, sabe, Gustavo? Se eu fiz o certo ou se eu não fiz. Bem, a gente, segundo o Sebrae, com 2 anos de existência, quando eu abri a agência com 5 anos de empresa, a empresa estava considerada que deu certo. Depois esse número foi baixando para 2 anos. A última estimativa que eu vi são 2 anos. Bem, vou fazer 18, né, cara? Então deu certo, né? Para você estar aqui, né? Falando com a gente aqui, eu acho que deu certo. Mas, assim, agora a gente vai fazer a próxima pergunta, que é o quê? O que você diria para quem está começando? Assim, qual a perspectiva que ela pode ter do mercado? Quais são os desejos? Se ela consegue ter esses desejos? Enfim, tem um sonho no papel, mas não sabe como realizar, sabe? Porém, você só vai responder após o comercial. O curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universo tem como princípio a formação de profissionais aptos a trabalhar com criatividade e responsabilidade social. Com duração de 4 anos e aulas no período noturno, os alunos contam com laboratórios equipados, além de um corpo docente de qualidade e com experiência de mercado. O publicitário pode atuar em diversas áreas, como no planejamento, atendimento, mídia, criação, marketing, entre outros. Venha para o Universo! Voltamos do comercial e vou recapitular a pergunta para você, Júlia. O que acontece? A gente gostaria de saber, para quem está começando, enfim, quais são as perspectivas que ela pode ter do mercado, a pessoa que tem o seu sonho, né, hoje no papel, como ela pode tirar do papel e pôr em prática, né? Como é o mercado, enfim, de repente uma explicação mais básica, enfim, o que você acha sobre? Bem, se a gente puder fazer uma analogia da minha geração, tá? Bem, só para lembrar que eu sou formado desde 2002, tá? 20 anos. Para agora, eu acho que a gente está com uma perspectiva muito melhor do que na minha época. Principalmente por conta do marketing digital. Tá? Eu acho que abriu muito campo. É engraçado que eu converso isso com a galera, assim. E geralmente os alunos falam assim, não, mas
tem muita gente. Tem, cara. Sempre teve, entendeu? Em todos os mercados, né? Em todos. Mas para você, obviamente, entrar no mercado, você tem que ter o seu diferencial. Encare você como um produto. Você tem que fazer o seu marketing pessoal também. Se o produto não está preparado para entrar no mercado, ele não vai vender. Então, assim, você, o ser humano, tem que entender você como profissional como um produto. E você tem que se preparar para isso. Enfim, você não vai numa entrevista de emprego com uma embalagem ruim. Se o produto tem embalagem ruim, ele não vende. Né? Então, assim, eu gosto muito de brincar com essas coisas porque é exatamente isso, entendeu? Encarar você, se ele não tem qualidade, quer dizer, ele não vai vender. Então, se você não vender você mesmo, você não vai arrumar nada. É verdade. Ainda mais na área de publicidade. Ainda mais na área de publicidade. Sim, todas as áreas são assim, mas não é de publicidade, né? Exatamente. Então, eu acho que tem bastante vaga, mas, volto a dizer, tem que estudar, se atualizar, né? E ter os seus diferenciais, entendeu? Agora, tem um sonho, para que área que eu vou. Geralmente as pessoas têm essa ideia quando entram na faculdade, né? O que eu vou fazer? Que área que eu vou atuar? Às vezes, como eu entrei querendo fazer um jingle e acabei sendo diretor de artes, acabei passando pela redação, acabei fazendo um pouco de mídia, aprendendo marketing digital e, enfim, hoje vamos dizer que eu sou o gestor do time, né? Mas eu acho que as oportunidades vão passando, né? E tem muito aquela história, a oportunidade é uma deusa grega careca só com a trança. Ela passa e a trança vai passando. Se você não tentar ali agarrar pela trança, passou mesmo, você não vai mais pegar. Então, você tem que ir observando atentamente ali as oportunidades e embarcando nela, entendeu? Então, é até interessante porque o que acontece? Você ter essa perspectiva de futuro envolve suas escolhas, né? E, assim, como você entrou nessa carreira com um simples jingle, né? A gente queria saber, de repente, o que determinou, né, para sua empresa estar onde está, né? Qual o diferencial que ela tem hoje no mercado, né? Já que tem tantas pessoas formadas, né, como você já havia dito. Sim. É curioso que uma das áreas que eu achei que eu nunca seria capaz de atuar, até por conta de eu ser uma pessoa tímida, muito tímida, era a área de atendimento. E eu acabei, até hoje sou, na verdade, o atendimento da empresa. As pessoas falam comigo. Então, assim, uma coisa que eu prezo muito no meu time é que o atendimento, a pessoa não tem que estar satisfeita. Satisfeito é o mínimo. O bom atendimento é o mínimo. Você tem que ter um atendimento de excelência, para que os seus clientes eles não estejam só satisfeitos, mas que eles estejam encantados. Entendeu? O encantamento do cliente é o diferencial. Você, óbvio, numa agência a gente tem que ter prazos cumpridos, né? Um bom trabalho de redação, de planejamento, de arte. Mas eu acho que a grande pegada, o grande diferencial, até mesmo porque às vezes o nosso time falha. Né? E quando o nosso time falha, o atendimento é o elo entre a agência e o cliente. Quando o nosso time falha, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Para saber como conversar ali com o seu cliente, como tratar isso, como defender o nosso time. Aliás, quando... Isso é um lance engraçado, porque às vezes o cliente também pede uma coisa tipo Ultra Mega Power para ontem. E o nosso time reclama. É lá e cá, né? Tem como tornar lá e cá. E quando o nosso time reclama, a gente tem que ter o mesmo jogo de cintura com o nosso time. Porque você é o advogado em dois locais ao mesmo tempo, entendeu? Você é o advogado do seu cliente com o seu time e do seu time com o seu cliente. Pô, genial. É uma tarefa árdua, né? Além do atendimento, você também fez direito, advocacia? Não. Mas, enfim, conta pra gente, assim,
com direito, né, digamos assim, a spoiler, né? Quais são os próximos passos que você vai tomar, assim, no seu negócio, né? Você tem algumas tomadas de decisões importantes, né? Você disse também sobre o home office, enfim. Quais seriam os próximos passos que você tomaria? Você já tem? Então, eu acho que, embora a gente esteja aí num momento 100% home office, né? Muitas das vezes a gente sente falta do calor humano. Uhum. Né? Tá indo tudo muito bem. Tá, realmente tá. Mas a gente sente falta. Então, assim, hoje nós fazemos aí encontros mensais do time, né? Uhum. Mesmo que seja um momento de descontração entre a equipe, um almoço, entendeu? Uhum. Então a galera vai, passa aquela tarde toda ali, almoça e fica ali conversando, coisa e tal. Mas é uma ideia, um planejamento nosso de tentar algo de forma híbrida, né? Uhum. Bem, pensando empresarialmente falando, a gente não teria mais uma sede, tá? Mas a gente hoje, o mercado vai mudando, Uhum. né? Então a gente tem coworking, entendeu? Então a gente pode, num dia da semana, pegar um coworking e o time ir para lá trabalhar, Uhum. entendeu? Então esse contato ele é muito importante, sabe? Uhum. E a ideia é tentar escalonar o negócio, né? Uhum. É tentar ir... a gente está em constante movimento, Uhum. né, em constante aprendizado e tentar a constante evolução, não só nossa, como do time todo. Então, assim, eu mesmo passo por isso, só o Júlio em si. Uhum. Né? Então, cada vez mais eu tento ser descentralizador, entendeu? Uhum. Deixar o time trabalhar, Uhum. deixar o time... essa é talvez a grande diferença entre um líder e um chefe, Uhum. né? Se bem que eu costumo dizer que quem tem chefe é índio, né? Não, minto, indígena, não pode falar isso. A gente ainda tem uns cacoetes, gatilhos, né, né? ruins, Uhum. enfim. Mas você tem que estar ali amparando, orientando o seu time, não controlando tudo. Não faz assim. Deixa o time trabalhar, Uhum. entendeu? Porque, inclusive, eles podem não só satisfazer aquela expectativa que você tem, como superar. Se você controla demais o seu negócio, né, a sua equipe, seu time, você está amarrando o time. Você não está liberando o time para produzir, entendeu? Uhum. Então, assim, tanto nesse lance das nossas reuniões híbridas, vamos dizer assim, né, do nosso time trabalhando de forma híbrida, mas também, cada vez mais, a gente está dando liberdade para o time trabalhar bem aberto mesmo. Entendeu? Então, Júlio, obrigado pelas respostas. Cara, conta um pouquinho sobre a sua empresa, enfim, as redes, né? Momento merchandise, já que você já entende. Ótimo, essa parte é muito boa. De forma rápida. Bem, a Equilíbrio Digital é uma agência, então, full service. Nosso site tem todas as nossas redes sociais lá, www.equilibriodigital.com. E nossas redes, LinkedIn, Facebook, Instagram, todas são Equilíbrio Digital. Vou lá, acha tudo. Perfeito. Gente, muito obrigado, Júlio, tá bom, pela entrevista. E esse foi mais um Carreira de Sucesso. Até semana que vem, neste mesmo horário, tá bom, gente? E mesmo local. Valeu, tchau, tchau.